Olá, bom dia meninos. Aqui é o professor Cristiano de Sociologia e o tema de hoje é trabalho, né? A relação do trabalho e seu desenvolvimento dentro de um contexto das ações humanas, né? Noção de trabalho para Max Weber, noção de trabalho para Karl Marx, noção de trabalho para Durkheim. A princípio, essa aula de hoje ela vai se concentrar no sentido de definir, né, qual era a visão do trabalho para Max Weber, onde Weber definia o trabalho como algo importante dentro do contexto das ações humanas, né? Quando nós trabalhamos a perspectiva de desenvolvimento social de cada um desses três pensadores, nós afirmamos que cada um deles tem uma perspectiva acerca do trabalho. Como o foco hoje é Max Weber, Weber nos traz uma ideia do trabalho como uma questão puramente individual, e ele justifica o desenvolvimento do protestantismo a uma ética do capitalismo, né? Ele diz que a ação individual de valorização do trabalho moderno, ela se solidificou e se fundamentou através da religiosidade. Então nós temos aqui, ó, dentro dessa ideia, né, do contexto dos clássicos da sociologia, três grandes pensadores, dentre eles Max Weber, Emile Durkheim e Karl Marx. Todos os três têm uma perspectiva única acerca do desenvolvimento social, né? Cada um tem um objeto de estudo, cada um tem um método de análise. Então, nós temos aqui Karl Marx, que tem um objeto de estudo. Qual é o objeto dele, da sociologia? São as classes sociais, certo? Ou seja, o objeto de estudo marxista são as classes sociais. É sempre bom dizer que, dentre esses três sociólogos, dentre esses três pensadores, o que mais trabalha a noção, né, do ofício, ou seja, da palavra trabalho, é Marx, né? Tanto que Marx diz que o trabalho moderno ele se desqualificou através dessa ideia de fragmentação do processo produtivo, que a divisão internacional do trabalho ela foi fundamental para tornar o indivíduo alienado, certo? Já para Emile Durkheim é o fato social. Os fatos sociais é que definem a formação e o pensamento de uma determinada comunidade. Já para Max Weber é a ação social, ou seja, a ação individual que vai interferir diretamente no desenvolvimento dessa sociedade. Qual é o método utilizado por cada um deles? O método de Karl Marx é o método da dialética, da contradição, certo? O método de Emile Durkheim é o método da explicação. E o método de Max Weber é o método da compreensão social através das ações individuais. Então, você entender a perspectiva do trabalho em cada um deles é você trazer consigo a ideia de que cada objeto e cada método traz uma interpretação diferente acerca do trabalho, certo? Então, vamos ao compartilhamento de um texto que para tentar elucidar, né, o que vem a ser essa característica voltada para o desenvolvimento da sociologia. Só um instante. Bom, retomando a nossa ideia do que vem a ser as análises weberianas acerca do trabalho, ele deixa muito claro a importância, certo, de se valorizar a questão das ações sociais. Essas ações sociais, elas estão sempre dentro de um contexto de individualidade. Ou seja, Max Weber faz uma relação do trabalho direto à burocracia. Olha o que ele disse aqui, ó. Weber procurou demonstrar de que maneira o pensamento religioso, no caso da obra escrita por ele, que é a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, afirmou o indivíduo, né, nesse sentido, o trabalho como vocação determinada por Deus e que contribuiu decisivamente para a racionalização do sistema capitalista. O que significa isso? Quando a gente fala do trabalho, a gente tem que entender que o trabalho ele passa por um processo evolutivo de desenvolvimento. Esse trabalho, a princípio, no período da Idade Antiga, obviamente ele não era valorizado, porque no período da Idade Antiga, tanto a Antiguidade Oriental quanto clássica, o trabalho ele era o trabalho escravo ou o modo de produção asiático. Ou seja, o trabalho não tinha uma perspectiva de retorno econômico e nem de crescimento financeiro. Então, no processo de desenvolvimento do trabalho, ele entra em decadência, no caso, o trabalho escravo da Idade Antiga, quando ocorre o fim, né, ou seja, a crise do Império Romano, que nós chamamos de ruralização do Império Romano.
né, que substitui-se ali o trabalho escravo e o comércio romano pela produção de gêneros agrícolas destinados à subsistência, a descentralização do poder político, né, traduzido na formação dos feudos. Com a crise da Baixa Idade Média, através da peste negra, guerra e fome, passa-se do sistema feudal para o sistema capitalista moderno, ou seja, sai da Idade Média para a Idade Moderna. E o movimento impulsionador disso foi o processo de expansão marítima comercial. Foi justamente nesse período em que a sociedade se viu muito mais próxima do trabalho e se afasta cada vez mais das perspectivas religiosas. É aí que entra a ideia, né, da ética protestante e o espírito do capitalismo de Max Weber, quando ele diz que os protestantes, que antes eram perseguidos na Idade Média por trabalhar com usura, com lucro, com juros no comércio, eles passam a ter um outro valor. A ter um outro valor, principalmente porque o trabalho individual ele traz como resultado o enriquecimento. E isso está diretamente ligado a essa ética protestante que tem três pensamentos importantes para o seu desenvolvimento. Que o primeiro deles é muito trabalho, muita fé e muita disciplina. A outra ideia é que, para Weber, não são as relações econômicas que determinam a história, mas sim os valores que estimulam a ação social. Que valores são esses? No caso, a busca pelo trabalho e enriquecimento era algo bom, era algo que contrastava com aquela ideia de uma sociedade voltada para a produção unicamente para a subsistência. Olha o que diz aqui, ó. Os valores determinam comportamentos, e nesse sentido, a história é dada pela valorização disso, ou daquilo pelo indivíduo. Contudo, por ser uma ação social, há necessidade de comunicação do valor, ou seja, que valor é esse? Para que essa ação social ocorra, né? O valor de que o trabalho, a partir deste momento, ele vai te trazer um retorno. E esse retorno é o ganho econômico, é o crescimento econômico, é a possibilidade de sair de uma sociedade estamental, onde não se permite uma mobilidade social, e se ver inserido em uma sociedade com alta possibilidade de mudança social. Ou seja, de você pertencer a uma classe menos favorecida e, através do trabalho, dentro de uma ideia da meritocracia, você ocupar um outro cargo. Já pulando aqui, já tendo uma ideia do que vem a ser esse pensamento, né, weberiano, aqui ele diz que a questão da religião ela é muito importante, né, no sentido de que essa religião ela traz consigo uma ação social, no caso a religião protestante, no sentido da ética protestante e espírito do capitalismo. Olha o que está aqui, ó, nesse outro parágrafo. Segundo Weber, o conceito-chave para a compreensão das ações humanas e, consequentemente, a particularidade da sociedade moderna é a ação social. Então, a ação social é o trabalho em si. O trabalho em si que é divulgado e que traz como resultado o crescimento econômico, ele é valorizado por Deus. É aí que essa nova classe, ela se fundamenta e ela se solidifica cada vez mais. Que classe? O burguês, aquele que se converte ao protestantismo, certo? Então, olha só, segundo Max Weber, o conceito-chave para a compreensão das ações humanas e, consequentemente, a particularidade da sociedade moderna é a ação social. Tal conceito corresponde a toda a ação humana dotada de sentido, que tem como referência uma das mais pessoas que compartilham de um significado oriundo de uma ação realizada. Ou seja, se o trabalho ele passa a ser uma ação constante, com esse pensamento de que ele traz frutos de enriquecimento, obviamente a ética protestante e o espírito do capitalismo ela conseguiu estabelecer o seu real valor. Olha só isso daqui. O fator histórico que sedimentou a ética que prevalece nas sociedades modernas, de acordo com a visão weberiana, foi a reforma religiosa, como é o que eu disse para vocês. A ética protestante, o espírito do capitalismo, que cria um novo Deus. Esse Deus que agora ele não está mais pautado naquela questão do suor do teu rosto comerás o teu pão. É o Deus da não preguiça. É o Deus que tenta refutar a ideia dos 7 pecados capitais e dentre eles a preguiça, né? Porque o trabalho a partir da ética protestante e do espírito do capitalismo, ele vai trazer algo digno à humanidade, que é o crescimento econômico, certo? Segundo Weber, ela teria mudado a visão em relação ao trabalho, ou seja, aquele trabalho que na Idade Antiga era escravo, que na Idade Média era servo, na Idade Moderna ele é capitalizado, ele é remunerado, né? E o trabalho constante, ininterrupto, com muita disciplina e muita fé, traz como resultado o desenvolvimento econômico. Então, olha o que ele diz aqui, ó. É visão em relação ao trabalho, que se muda, né?
valorizando ao colocá-lo como um caminho para a compreensão da escolha divina, daqueles que iriam para além do paraíso celestial. Se o homem fugisse do pecado, se trabalhasse e conseguisse, por meio do trabalho, acumular riquezas, isso é importante dentro da ideia da ética protestante e espírito do capitalismo, que é o acúmulo de riquezas, viria nisso o sinal da eleição divina para a predestinação. É aí que a gente vai associar a ética protestante e o espírito do capitalismo ao calvinismo, que a máxima do calvinismo é aquela trinca que eu havia repetido: muita fé, muita disciplina, muito trabalho, o progresso ele é certo, certo? Então, entender esse processo da ética protestante e espírito do capitalismo é entender que foi muito importante no sentido de mudar a perspectiva de que o trabalho na Idade Moderna ele não é o mesmo trabalho da Idade Antiga, escravo, ele não é o mesmo trabalho da Idade Média, o servo, ele é o trabalho da Idade Moderna, com a possibilidade de enriquecimento.